No dia 21 de novembro de 2021, um homem foi preso. Ele havia matado 6 pessoas e ferido 62. Mas como? E por quê? É isso que vocês vão ver hoje no caso de Darrell Brooks. Waukesha é uma cidade pequena dos Estados Unidos, localizada no estado de Wisconsin. Tem cerca de 70 mil habitantes e é conhecida por suas águas minerais com propriedades medicinais. É uma estância hidromineral. Todo ano é feita uma parada de comemoração de Natal entre novembro e dezembro. A parada é frequentada por uma variedade muito grande de pessoas, de todas as idades. Merry Christmas! Além disso, grupos da cidade como a Milwaukee Dancing Grannies, composta por mulheres que se tornaram avós, são componentes essenciais da celebração. Por causa do Covid, não houve parada em 2020, mas em 2021 foi organizada uma parada que iria ser lembrada não pelos seus momentos felizes, mas por uma tragédia. Cerca de 4h39 da tarde, um Ford Escape SUV vermelho, andando a cerca de 65 km por hora, ultrapassou as barricadas e entrou no meio da parada, se jogando em zigue-zague em direção das pessoas. Depois do ataque foram confirmadas 5 mortes e 48 pessoas feridas. Os 5 mortos eram 4 mulheres e 1 homem. 4 dos mortos faziam parte do grupo Milwaukee Dancing Grannies. Oh my God. Entraram 28 pessoas no hospital, 9 das quais em condições críticas. 17 crianças estavam entre os feridos, sendo que 3 permaneceram no hospital para crianças de Wisconsin até o começo de dezembro. 23 de novembro, o número de feridos subiu para 62 e o número de fatalidades subiu para 6, porque um garoto de 8 anos, chamado Jackson Sparks, morreu no hospital. A idade dos mortos, então, variavam de 8 a 81 anos. Como se isso não bastasse, na hora do julgamento, o homem responsável por todas essas mortes e feridos, Darrell Brooks, se mostrou uma pessoa, no mínimo, estranha. O advogado de defesa de Darrell Brooks tentou 2 manobras. Uma delas foi pedir para que o julgamento fosse transferido para outro estado, alegando que seu cliente não receberia um julgamento justo e imparcial na cidade de Waukesha, dada a revolta dos cidadãos da cidade. A segunda pedia um novo juiz para o caso, sem dar uma razão específica. O primeiro pedido foi negado, mas o segundo foi concedido. O juiz Michael Boren deu lugar à juíza Jennifer Dorrell. Um mês depois, o julgamento foi marcado para o dia 3 de outubro de 2022. Durante as sessões antes do julgamento, Darrell Brooks pediu para se autorrepresentar. O pedido foi aceito, e isso tornou o julgamento muito mais peculiar. Darrell baseou sua defesa em argumentos típicos de um movimento americano chamado
Sovereign Citizen Movement, algo que poderia ser traduzido como Movimento do Cidadão Soberano. É um movimento um pouco difícil de explicar, talvez porque os conceitos do movimento não façam muito sentido. Como eles não reconhecem a autoridade legal do governo americano, eles acham que não podem ser presos ou processados pelo sistema judicial. Bem, pelo menos é isso que eles pensam. Estima-se que cerca de 100 mil a 200 mil pessoas nos Estados Unidos já usaram desse tipo de argumentos para não serem taxados ou multados pelo Estado. É difícil ter uma explicação definitiva sobre o movimento, já que cada cidadão soberano tem os seus conceitos sobre o movimento. Mas eles geralmente renunciam à sua cidadania, à carteira de motorista, à certidão de nascimento e casamento, a título de eleitor e a qualquer outra coisa que pareça um contrato com o governo federal. Resumidamente, os membros desse grupo acreditam que não estão sujeitos às leis federais. A questão é que, pela própria Constituição americana, isso é ilegal. Para viver nos Estados Unidos, é obrigatório você aceitar as leis americanas. Você não pode simplesmente se autodeclarar soberano e não seguir mais as leis. É interessante que hoje em dia isso tem que ser explicado para as pessoas. Furthermore, to that, I'm not because that's a lie. Because at the end of the day, if we're gonna open the door on that, no, since he want to make a record and not be accurate, so let's be accurate all on the record. Since you think you know so much, so we can open the door on. We can open the door on how old she told me she was. Interrupting. We can ask that question He is too. Then over the top animated Did you right know now. that? Mr. Brooks, I'm ordering you to sit down and to let. And it's unfair. It's unfair. And it's disrespectful to me that you think I would come in here purposely and treat this like a joke or a game. I never said it was a What type of statement is that? Durante o julgamento, Daryl bateu boca com a juíza, ficou bravo e por várias vezes tentou interromper e instalar o caos no tribunal. O momento mais memorável de Daryl foi quando ele simplesmente tirou a camisa no tribunal para prejudicar o andamento do processo. Os argumentos dele foram continuamente e totalmente rechaçados pela juíza. Daryl, além disso, se comportava de maneira extremamente desrespeitosa e continuamente foi removido do tribunal toda vez que perdia o decoro. No dia 24 de outubro, Daryl pôde se defender. No entanto, devido ao seu mau comportamento e à falta de decoro, a juíza encerrou o julgamento antes dele poder trazer algumas das testemunhas que ainda faltavam. O júri começou a deliberar sobre Daryl no dia seguinte. O que ficou claro durante o julgamento é que esse crime não aconteceu de um dia para o outro. Daryl passou 20 anos tendo problemas com a polícia, até que um dia aconteceu algo que o colocou definitivamente atrás das grades. É importante dizer que Daryl já tinha uma extensa ficha corrida antes do incidente.
Ele já havia cometido pequenas infrações, como posse de maconha, já havia sido registrado como agressor sexual por ter engravidado uma garota de 15 anos em um estado onde a idade de consentimento era de 16 anos. E já havia respondido processo por ter agredido fisicamente mulheres. Além disso, ele havia participado de um documentário em 2007 relatando seu vício em drogas. E 3 semanas antes do incidente, Daryl havia dado indícios de que seu comportamento estava pior do que o normal. E o normal de Daryl já não era nada bom. Na noite do dia 1º de novembro, um homem entra junto de uma mulher em um quarto em um hotel chamado American Inn, em Milwaukee. Na manhã seguinte, um outro homem, Daryl Brooks, bate na porta. Daryl é o ex-marido dela e está bravo por ela ter ficado com um outro homem. 3 semanas antes de Daryl ter sido preso pelo ataque à parada de Natal, ele já havia tentado matar a sua ex-namorada, por ela ter traído com outro homem. Para isso, ele a atacou com seu carro, um SUV, no intuito de matar a mãe de seus filhos. A mulher fez check-out e andou até um posto de gasolina. Lá, Daryl mandou que ela entrasse no carro dele. Como ela não obedeceu, ele lhe deu um soco na cara e avançou para cima dela com seu carro. A mulher ficou com marcas de pneu na perna esquerda, sangue no rosto e lábios machucados. Daryl foi indiciado por vários crimes, inclusive o de violência doméstica. E, numa decisão amplamente criticada depois, foi fixada uma fiança de $1.000. Apesar da seriedade do crime e da ficha criminal de Daryl. Não era a primeira vez que Daryl havia discutido ou agredido uma mulher publicamente. Inclusive, antes de atropelar as dezenas de pessoas na parada de Natal, Daryl havia discutido e brigado mais uma vez com a sua ex-namorada Erica Patterson. Daryl deu um soco na cara da mãe de seus filhos, deixando-a com os lábios inchados. Saiu de lá e atacou a parada de Natal. A diferença é que dessa vez ele foi acusado de dezenas de crimes, inclusive 5 acusações de homicídio. A fiança ficou em $5 milhões. E um 6º homicídio foi adicionado ao processo quando o garoto Jackson Sparks, de 8 anos, morreu no hospital. A mãe de Brooks, no entanto, ainda tem tempo para mandar uma carta para a polícia, dizendo que o seu filho sempre sofreu de problemas mentais. Até os 18 anos, recebeu aconselhamentos e remédios do Estado. No entanto, ao se tornar adulto, as autoridades retiraram de Daryl todo o auxílio que ele recebia porque o consideraram apto. E então, ao invés de receber auxílio, ele começou a ser preso. Segundo ela, ele foi ficando cada vez mais doente até acontecer o desastre de Waukesha. Houve então uma alegação de insanidade, mas os peritos psiquiátricos não concordaram, rejeitaram essa alegação. Segundo eles, Daryl tinha total capacidade de perceber a gravidade dos seus atos. Em 26 de outubro, Daryl é julgado culpado pelo júri depois de 3 horas e 15 minutos de deliberação. Brooks é sentenciado no dia 26 de novembro de 2022. A juíza o condenou a 6 sentenças de prisão perpétua sem condicional, uma para cada uma de suas vítimas. Além disso, pelas outras acusações, ela o sentenciou a 762 anos de confinamento com 305 anos de supervisão, e pelas 6 mortes recebeu mais 150 anos. Ou seja, Daryl Brooks recebeu uma pena de mais de 1000 anos de cadeia. Ele foi levado ao Opens Dodge Correctional Institution e está lá até hoje. Essa foi a história de Daryl Brooks. Se você gostou, dê um like e até a próxima.